Olá, tudo bem com vocês? Você está aqui no nosso canal Fé e Ação e hoje nosso tema será ansiedade. Você já teve ansiedade alguma vez? Você já passou por esse processo de ansiedade alguma vez na sua vida? Com certeza. Alguns em menor escala, outros em maiores escalas, mas todo mundo já passou pelo processo de ansiedade. Há crianças que elas são ansiosas desde pequenininho, desde criança ela é ansioso. Esse é um processo em que os pais precisam prestar atenção na criança? Não, prestar atenção neles, porque normalmente o processo de ansiedade da criança, ele nasce através do processo de ansiedade dos pais. Ou seja, a ansiedade, ele é um processo que às vezes está na infância, às vezes ele surge na adolescência, às vezes ele surge na idade de faculdade, ou na idade que você começa a trabalhar, ou eu já vi esse processo acontecendo em pessoas que nunca foram ansiosas. Quando chega lá na melhor idade, na terceira idade, começa a sofrer de ansiedade. Ou seja, a ansiedade não tem tempo, não tem hora e não tem limite para nos pegar. Tem alguma coisa de boa na ansiedade ou ela é completamente ruim em todo o tempo? Nós vamos conversando um pouquinho sobre isso. A ansiedade, ela parte de um processo primário de preocupação, ou seja, você está preocupado com alguma coisa, preocupado com o futuro, normalmente, né? Dificilmente alguém vai se preocupar com o passado, né? Vai se preocupar com o futuro. E esse processo de preocupação, ele é bom no geral. De maneira geral, o processo de preocupação ele é bom, porque se você não se preocupa com a prova que você vai ter daqui 2 semanas, você não estuda. Aliás, prova daqui 2 semanas não, vamos corrigir aqui, prova daqui a 2 meses, porque daqui 2 semanas você está se preocupando, mas não vai adiantar muito, daqui a 2 meses. Mas se você não se preocupa também com a parte que você vai fazer uma entrevista de emprego, e você não se preocupa com essa entrevista, com a sua aparência, como você vai estar indo, você vai relaxadamente, você vai desconhecendo da empresa, não vai entrar no emprego. Se você não tem algumas preocupações com as suas finanças, você não vai pagar suas contas em dias, porque você não está se preocupando. Então a preocupação, ela é um processo útil e bom, na medida certa, feita da maneira certa. O problema é quando a preocupação começa a se tornar uma ansiedade. E aí essa ansiedade vai nos atrapalhar. Quando essa preocupação se torna ansiedade, eu começo a pensar demais nela, tentar achar soluções demais nela e começo a repetir esse pensamento muitas vezes. Começo a entrar num processo de repetição de pensamento. E essa repetição de pensamento, ela não consegue sair do lugar. Eu chamo da roda gigante dos pensamentos. Eu pensei num problema, eu tentei resolver ele vai descendo, e eu estou tentando resolver ele e ele volta lá no mesmo lugar, na preocupação de novo, e eu começo o processo de ansiedade. Não consigo resolver isso e esse não resolver isso me coloca nesse processo de e agora? O que fazer? Estou ansioso, essa ansiedade está me tomando de uma tal maneira que eu não consigo pensar em mais nada. Essa preocupação, essa ansiedade me leva a não pensar em mais nada. Então, a ansiedade parte desse princípio inicial de preocupação, mas ele entra num processo que ela toma a autonomia da sua vida, ela toma a autonomia dos seus sentimentos, e aí você está ansioso por alguma coisa que há de vir, e essa ansiedade vai te atrapalhar. Quando você chegou lá no dia da prova, que você se preocupou, estudou, só que bateu a ansiedade. Chegou lá na hora da prova, cabecinha fechada, tudo fechado, fechou todas as janelas da mente sua, não lembra de nada para responder na prova, não lembra de mais nada para falar na hora da entrevista do emprego, a cabeça sua entrou num circuito em que você não consegue mais pensar e a ansiedade te dominou. Dominado pela ansiedade, a primeira coisa que você faz é parei de pensar, deu um branco, não é assim que a gente fala? Deu um branco geral, o branco geral
já era, não pensa em mais nada. E o que fazer? Como fazemos para que a gente possa controlar essa ansiedade? Como fazer para controlar os processos de ansiedade na nossa vida? Algumas coisas são básicas, você vê sempre eu falando aqui, mas elas são básicas. Entender você, entender como começou esse processo em você e começar a trabalhar em cima desses processos para que você consiga controlar essa ansiedade. Respiração é muito importante. Poxa, estou indo para uma entrevista de emprego, o que eu faço agora? Respire fundo, segure alguns segundos, solte de novo, comece a respirar, comece a pôr oxigênio dentro da sua cabeça, porque quando você oxigena a cabeça, a sua mente começa a voltar de novo a pensar. Por quê? Porque a ansiedade nos leva a um processo de respirar curto, e você começa a respirar curto, e essa respiração curta não deixa que o oxigênio chegue ao cérebro. O oxigênio não chega ao cérebro, você para de pensar. E aí você entra no branco geral. Então, começa a respirar. Respiração mais longa. Respirou, segura um pouquinho, solta de novo, respira de novo. Acha um lugar para você ir. De repente você fala assim, poxa, vai no banheiro, fecha lá um pouquinho. Respira, começa a ouvir seu corpo, ouvir seu coração. E aí você vai entrando ali naquela hora, num processo de tranquilização. Comece a questionar a sua mente, comece a fazer questões com a sua mente. Eu estudei, eu estou pronto para essa prova. Por que que você está ficando dessa maneira? Não, você não pode ficar assim. Você vai lá, você vai conseguir. Essa hora de você trazer esses pensamentos positivos, verbalizar pensamentos positivos a seu respeito, a respeito daquilo que você fez, para que você possa vencer essa ansiedade. A ansiedade, ela é um processo que às vezes ela toma muito da nossa vida. Pessoas que vivem num processo de ansiedade vivem quase que num processo repetido de pensamentos e de não solução. Porque quando você tem uma preocupação, você resolve esse problema. Você se preocupa, você busca soluções e resolve. Quando você está ansioso, você se preocupa, fica ansioso e não consegue resolver o problema. O problema fica patinando no mesmo lugar. Converse com outras pessoas a esse respeito, comece a falar aquilo que você está sentindo, comece a dizer, olha, eu estou ficando ansioso por causa disso, disso. Conte seu problema para alguém, procure um terapeuta, procure alguém de confiança. Verbalize isso, verbalizar esses sentimentos vai ser muito importante para você sair dele também. Se você é ansioso, se você é ansiosa, coloque aqui para a gente aqui, o que você já passou de ansiedade? Quando você se sentiu ansioso algum dia e como você resolveu esse problema ou não estou conseguindo resolver esse problema, o que eu faço? Pergunta aqui para a gente vai tentar responder na medida do nosso conhecimento, na medida do possível, para que você possa vencer esse mal que tem assolado tanta gente. A ansiedade tem tomado conta de muita gente, porque hoje as coisas estão muito rápidas. E acho que fica uma última dica, sem deixar de lado as outras. Cuidado com os eletrônicos, cuidado com os vídeos rápidos, cuidado com o que você anda assistindo, acelerando demais a sua mente e te dando soluções muito rápidas para algumas coisas, mas que está deixando sem entender o processo mental completo da sua vida. Então, fica essa última dica. Se você está assistindo demais coisas que não estão agregando para você, assistindo demais vídeos curtos, vídeos que não agregam nada, esses vídeos podem também estar te colocando num processo de ansiedade, porque você vai estar querendo resolver rápido as coisas na sua vida, e a vida ela é feita de processos, tá bom? Deus te abençoe, que Deus possa falar com você através dessa palavra, através dessas dicas, e é isso aí, fica com Deus.